Olá a todos, amigos da Casa de Acolhida. É um prazer estar aqui conversando com vocês, mais uma vez, sobre suicídio, né? É um tema bastante complexo, multifatorial. São muitas questões que envolvem essa questão do suicídio. E nesses vídeos, né, que eu tenho feito, já essa é a terceira semana, a gente tem falado do que tem a ver com o suicídio, né? Quem são as pessoas, né? E quais são os sinais, né, das pessoas que as pessoas dão, né, daquelas que cometem suicídio. Nós falamos já sobre os quadros de depressão, né, que a gente vê muito em pessoas que cometem suicídio, que são aquelas que de algum modo estavam vivendo quadros depressivos graves, né? E também sobre transtorno bipolar, né, que são aquelas pessoas que fazem o quadro de mania, né, de muita euforia, e de quadros e fazem essa polarização entre quadros eufóricos e quadros depressivos, né? Então, a gente vê muitos casos de suicídio onde foram cometidos por pessoas que, de alguma maneira, estavam vivendo essas questões, né? Claro que não só, né? A gente não pode dizer que quem tem essas psicopatologias vão certamente provocar, né, tirar a própria vida, e nem que pessoas que tiraram a própria vida ou se mataram tinham essas patologias, né? Embora a gente veja muita relação, né? São muitas coisas para conversar, e hoje, como eu disse no último vídeo, a gente vai falar sobre os sinais, né, que a gente pode estar verificando, uns sinais de alerta, né, para aquele risco de suicídio, né? E antes disso, eu queria entrar um pouco, né, já que a gente está vivendo um momento bastante específico, né, e difícil das nossas vidas, né? Porque a pandemia é uma crise mundial, né? Uma crise do mundo, né? Mas, como cada um de nós vive esta crise, é algo para ser pensado, né? Tem a ver com a nossa subjetividade, com as nossas questões internas e com os nossos recursos, cada um de nós, né? Então, não dá para generalizar, né? Então, pensar em pandemia e pensar em como cada um está passando por este período é pensar individualmente, né? Então, para fazer um link com a questão do suicídio, né? Hoje existem muitos quadros de ansiedade, depressão e violência, né, sendo intensificados neste período, né? Principalmente entre jovens, né? Temos visto muitos jovens vivendo quadros bastante graves, vivendo crises existenciais muito sérias, né, e muitas vezes culminando em suicídio, né? A gente percebe que nesses quadros e entre os jovens, principalmente, né, por conta até do momento de vida, né, da adolescência, do jovem adulto, o grau de impulsividade deles é muito maior, né? E isso também tem a ver com as características, né, de um comportamento suicida, né? Então, o que a gente percebe hoje bastante, né, que é algo muito importante da gente pensar entre os jovens, né? Não só entre os jovens, porque todos nós hoje usamos a internet, né? Usamos as redes sociais, né? A gente está dentro do mundo tecnológico, da vida das mídias sociais, mas os jovens, né, muito mais, né? Então, o que a gente pode pensar? Né? Que a internet hoje, de certa forma, ela vem formatando, né? Ela vem dando um novo corpo para o cérebro e para a vida emocional desses jovens, né? É como se a vida do jovem fosse formatada, né? Fosse vivida num clique, né? Eu estava pensando isso, né, nessas questões de rede social, por exemplo, né? Quando a gente pensa em Facebook, quando a gente pensa em Instagram, a vida, ela não é a vida real. Ela é a vida virtual. A vida real é uma outra vida, né? A vida virtual, ela é mais colorida, ela é mais intensa, ela acontece de um modo bastante
fantasioso. Então, o jovem, né, ou as pessoas que vivem muito a vida real, né, vinculada à vida de internet, né, é como se ela pudesse clicar num botão de curtir ou não curtir, né, e alcançar a felicidade a partir daquele clique, né, ou alcançar uma tristeza, né, ou viver uma tristeza porque o amigo ou fulano não deu um clique, né, um like naquilo que a pessoa publicou. Então, é uma medida, né, muito sutil, que a gente tem que ter muito cuidado nesse sentido, né. Não há problema em a gente curtir ou não curtir alguma coisa, mas há problema em acreditar que a vida é baseada num clique, né? A vida real não é assim, né? Então, o que a gente vê? Jovens, muitas vezes, vivendo uma vida muito maravilhosa na internet e a vida real com outros comportamentos, né? Muitas vezes dormindo muito, ou dormindo pouco, ou muito irritados, ou cobranças excessivas da parte escolar, né? Muitas vezes vindo da própria escola ou dos pais. E assim, tudo é muito difícil, né? Quer dizer, se comete um erro na internet ou está digitando alguma coisa, né? Eu brinco desse exemplo. A gente está digitando alguma coisa, deu errado, pronto, você aperta o botão lá de delete, né? De apagar, o erro é eliminado, né? Então a vida não é assim, né? Então, às vezes, né, os jovens não vão sabendo lidar, né, e não fazem uma elaboração, né, das coisas que eles vivem na vida real, né, através dos erros, dos acertos, das frustrações, né, das experiências de vida real. Então, existe muito essa sutileza entre aquilo que é real e aquilo que é virtual, né, em se tratando da vida dos jovens. Principalmente em tempos de pandemia, né, onde a nossa vida está muito pautada nas telas, né? Tudo hoje é através das telas. Tudo é online, a aula, as amizades, os encontros, né, no isolamento social, tudo é a partir da tela. Então, a gente tem visto um aumento dos quadros de ansiedade, né, de depressão e violência entre jovens, e um dos fatores é essa questão que eu acabei de tratar agora, né, dessa questão da impulsividade que tem a ver com essa vida social muito baseada na internet, né? E aí, quais são os sinais de alerta, né, para o risco de suicídio que a gente pode ficar antenado, né, em nós mesmos e ao redor da gente, com aqueles que a gente convive, né? Eles chamam de sinais diretos ou indiretos, né? Aquele que a gente percebe já imediatamente e aqueles que a gente tem que fazer um esforcinho para perceber, né? Esses diretos podem ser verbalizados, né? Então, muitas vezes a pessoa fala assim: eu queria ter um botãozinho para apertar e sumir, para desligar a vida, né? Outra forma de verbalizar indiretamente é assim: logo, logo, ou em breve, tudo estará resolvido, eu não vou precisar mais viver essas coisas, né? Essas dificuldades. Isso pode ser um sinal de que alguma coisa está acontecendo com aquela pessoa, né? Nós não sabemos ainda o que é, ou se é um quadro mais grave, menos grave, mas ela está dando algum sinal, né? É claro, gente, não é para a gente assim. A gente tem que colocar todas essas questões que eu estou trazendo num contexto, né? Como eu falei nos outros vídeos, a pessoa tem falado isso com frequência. A pessoa tem falado isso todos os dias, falou uma vez, né? Então não dá para a gente generalizar, mas assim a gente tem que ter uma escuta e um olhar muito sutil para essas questões, né? Ou então a questão do prejuízo para a própria vida, né? Então a intensidade, a frequência com que fala e a gente percebe que a pessoa está sendo prejudicada, né? Ou está trazendo prejuízo para a própria vida, não consegue trabalhar, perde o emprego muitas vezes, não consegue se relacionar com as pessoas, né? Tem os vínculos, né? Como eu estava dizendo nos outros vídeos, eles nos protegem e também nos dão pistas, né? Pessoas que se isolam demais, pessoas que não estão querendo se socializar, tudo isso a gente são pistas importantes, né? E uma outra questão, né, além do verbalizar, são os comportamentos, né? Os comportamentos diretos têm a ver com os transtornos mentais, né, que eu estava dizendo, sobre depressão, transtorno bipolar.
comportamentos autodestrutivos, né? Hoje a gente vê muito, principalmente entre os jovens, né, a questão da automutilação, né? Eles se cortam, né? Eles se mutilam, né? Na tentativa de muitas vezes sentir aquela dor na pele ou de uma ameaça de morte, né? Então são comportamentos autodestrutivos, né? A pessoa se destrói, né? Então, são comportamentos que são sinais importantes para a gente também ficar esperto, né? Ou pessoas que passam a procurar muito na internet sobre melhor maneira de se matar, jeitos que sofrem menos para cometer suicídio, né? Então, esse planejamento, né, sobre o suicídio também é um dado importante para a gente ficar de olho, né? De orelha em pé. Né? Principalmente pensando nessa prevenção, né? Na prevenção do suicídio, né? No sentido de que todos nós somos responsáveis por aquilo que está à nossa volta, né? A gente não pode fechar os olhos para aquilo que a gente vê e tentar trazer isso, né, o máximo, né, à tona, não invadindo a intimidade da outra pessoa. A pessoa precisa sentir confiança para poder dizer do que está sentindo, do que está pensando, e ela não vai sentir essa confiança se, por acaso, nós chegarmos nela com julgamentos, condenando, ou com crenças, né, assim, a partir das nossas crenças, dizer para ela assim, olha, o que você tem é, por exemplo, falta de Deus, né, como eu disse nos outros vídeos. Não, né, muitas vezes não é nada disso que ela está vivendo. Ela precisa achar, né, ter uma percepção de si mesma para contar para você, ou até dizer assim, eu não sei o que eu estou sentindo, mas o que eu estou sentindo é muito sofrido, né, e eu preciso de ajuda. Então, a gente tem sempre que chegar para essas pessoas com muito cuidado, né, com muito acolhimento e utilizando sempre de estratégias honestas e carinhosas, né, de acolher essa pessoa. O que a gente anda percebendo muito também, né, não só neste momento da pandemia, mas como sendo uma coisa que acaba trazendo como consequência, muitas vezes, o suicídio, é o uso abusivo de álcool e drogas. Né? Muitas vezes, né, falando dos jovens, já que eu estou falando dos jovens, eles buscam, né, fontes muito rápidas, né, para amenizar a dor, né, para sair de um contexto de dor. Então, de certa forma, o álcool anestesia, né, te tira daquele momento da vivência da dor, né, e só que não acaba com a dor, né? E aí, num momento de uso abusivo de álcool, o comportamento impulsivo pode ser algo que acontece, né? E naquele momento a pessoa pode cometer um suicídio sem ao menos saber o que está fazendo, porque está sob efeito de álcool ou de drogas, né? Então, o uso abusivo de álcool e drogas também tem sido algo que faz essa interação com o risco, né, de um comportamento ou de um possível suicídio. Né? Então, sempre buscando as nossas redes de apoio, né, os nossos familiares, as igrejas, as nossas comunidades, as casas de apoio da cidade, do município, né, tudo isso vem colaborar, né, para que a gente fale sobre o suicídio ou leve alguém que a gente reconheça que está apresentando esses sinais, né, e que um profissional, né, capacitado vá poder ajudar, né? Então, eu disse sobre, no outros vídeos, né, sobre essa frase, que eu acho que é algo para a gente sempre ter em mente quando se trata de suicídio, né? Que a pessoa que comete o suicídio, né, o mais importante não é a gente ficar tentando achar a causa do suicídio, embora a gente queira muito apaziguar a nossa angústia, né, mas é entender, né, que para aquele sofrimento não houve outra resolução, não teve outro jeito de solucionar uma situação vivida por aquela pessoa, né? Então, tem uma frase que é assim, que a verdade de quem se mata, né, vai embora com ela. Não tem como a gente saber exatamente. A gente pode criar hipóteses, a gente pode tentar
dizer, olha, eu percebia, mas não consegui fazer nada, né? E assim, infelizmente, ficar com a nossa angústia, né, de entender que aquela pessoa não teve outra escolha a não ser cometer aquele ato, né? Que não foi talvez o melhor, né, para a gente, mas para ela foi um ato definitivo para acabar com uma angústia que ela vivia. Né? Então, a gente, num próximo vídeo, conversa mais sobre essa questão do suicídio. Até mais.